os jovens. Eu fico imaginando o seguinte: alguém adquire um bem, né? Como é o caso que já foi citado aqui da TV, e ouve falar que houve em uma igreja um roubo. E algo o incomoda. Eu não posso ficar com essa televisão em casa. Ontem de manhã eu nem era para estar aqui, de manhã na igreja. Eu vim porque contratamos uma empresa para fazer um serviço. Eu ainda falei, a Yara até falou, pastor, deixa que eu vou. O expediente dela é segunda a sexta. Mas eu falei, poxa, mas a Yara tá tão fraquinha, tão desanimadinha. Dá essa folga para ela no sábado. E vim. Estou trabalhando no meu gabinete, e aí alguém toca. Eu comprei algo, mas eu não posso ficar. O que faz alguém ouvir a voz de Deus e tremer? O ímpio tem uma coisa de Deus e não quer ficar, porque é de Deus. Quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos falaram, os crentes, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ora só, vejam comigo, gente. Os discípulos não sabiam quem era Jesus, caminharam com Jesus, quantos milagres Jesus havia feito. Hélio, por que há tanto assombro dos crentes quando Deus faz aquilo que Ele faz o tempo todo? Os ímpios, amados, têm mais temor do que os crentes. É igual Jonas, os pagãos, marinheiros, todos ficaram com medo por conta da tempestade. Disseram o seguinte, gente, será que a gente cometeu algum pecado? Cada um clame ao seu Deus, vamos fazer um culto ecumênico aqui, já é um louvorzão, vamos clamar. E o único crente batista que tinha no navio, ele estava onde? Ele estava onde? Dormindo no porão. Por que, amados, que os ímpios, tudo que fazem, por exemplo, não sei, Arlindo, no seu trabalho, certamente, os ímpios pedem oração. Você ora por mim, Arlindo? Os ímpios acreditam mais no poder da oração do que muitos crentes. O cara, me perdoe a generalização, mas o cara é espírita, o cara é católico, o cara é ateu. Mas ele pede oração para um crente. Você se lembra o que Jesus disse para os discípulos ao entrar no barco? Versículo 22. Vamos passar para outra margem do lago. Mesmo sabendo, Emanuel, que viria uma tempestade, Jesus disse, vamos passar para o outro lado? Você acha que quando Jesus chama você para passar por outro lado, para fazer algo nunca feito antes, para fazer algo extraordinário, isso é garantia de que não vai acontecer nada com você no percurso? Se você pensar nisso, você está enganado. A tempestade fazia parte da agenda de Jesus. E na nossa caminhada com Jesus, o local de chegada, a direção, é mais importante do que o percurso. Porque o percurso, amados, vamos passar a outra margem do lago. Porque Jesus queria se encontrar com um homem na cidade de Genezaré ou Gerasa, para ser mais preciso, Gerasa ou Gadara, não importa o nome que você optar,
mas Jesus queria encontrar com um endemoniado, um homem afligido por demônios. Mateus, no texto paralelo, falam que eram 2, mas Marcos e Lucas jogam uma luz em um deles só. E é o texto que a gente vai ter agora, a partir do verso 26, do capítulo 8 de Lucas. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Ore mais uma vez ao Senhor. Deus, por favor, fale ao nosso coração. Que o calor não nos permita perder a concentração. Que nenhuma locomoção desnecessária, nenhuma distração tecnológica ou de conversa com alguém, mas que a sua palavra encontre canal direto ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém e amém. Grande Mateus, a grande ideia desta passagem é esta: Jesus vê o ser humano em seu potencial maior, pois ele atenta ao seu valor essencial, à sua dignidade. Quando nós olhamos para as pessoas, amados e amadas, por mais humanos que sejamos e por mais genuinamente sinceros no bem-estar do outro estejamos, nós nunca conseguimos ver o potencial maior dele, o valor essencial dele. Nós sempre olhamos o homem com pré-conceito, aquele conceito de antemão. Mas Jesus não. Jesus via a essência. Jesus conhecia o coração. Há até uma expressão em João, se não me engano, no capítulo 2, que vai dizer isso, né? Pois não precisava que ninguém falasse a Jesus acerca do homem, porque ele conhecia a natureza humana. Ele conhecia a natureza humana. Há um valor implícito. Quando Jesus olha para você, ele não olha como você é, ele olha no que você pode vir a ser. Ele enxerga o seu potencial.
Mais tarde eu vou estar falando sobre Miguel Ângelo, grande escultor. Diz que certa feita chegaram para ele e disseram o seguinte: gostaria que você fizesse um leão dessa pedra. E ele empreendeu um trabalho gigantesco. Ao final perguntaram para ele: como foi fazer esse trabalho? Ele falou: foi simples, eu só tirei da pedra aquilo que não se parecia com o leão. Jesus olha para nós, amados, pedras. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras. Tem gente aqui que antes de Jesus era pedra maciça, pedregulho, pedra bruta. E saber que o Senhor está fazendo uma obra linda em nós, nos conformando, nos esculpindo a imagem do seu Filho Jesus, é motivo de dar glória. De dizer: Deus, obrigado. Mas dói. Cada cinzel, cada talhadeira, cada burdoada que a gente recebe da vida é permissão de Deus para tirar lascas da nossa estrutura, para sermos mais parecidos com Jesus. E tem pedra, Jorge, que ele usa martelete para tirar tudo aquilo que de fato não se parece com Jesus. Esse endemoniado fazia parte do alvo preferencial de Jesus. O ano do jubileu havia chegado. Finalmente, amados, e Lucas constrói seu evangelho à luz do ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor. Aquele texto de Lucas 4, 17 a 21, citando Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. De 50 em 50 anos, no 50º ano, em Israel, as dívidas eram pagas, os escravos eram alforriados, as pessoas retornavam às suas terras de origem. E há um detalhe que eu sempre me esqueço, mas não posso me esquecer dessa vez. Não se poderia plantar nada no ano do jubileu, porque a terra brotaria tudo que fosse suficiente e necessário para a vida. Jesus está dizendo: o ano do jubileu chegou, o ano aceitável chegou. Edmund Crowley vai dizer nos seus livros o seguinte: o que Jesus diz é que o tempo chegou porque Ele chegou. Seus lábios são o toque da trombeta. O ano do favor divino, de sua bênção salvadora, da promessa do seu reino, fora anunciado, não no Monte Sião, mas em Nazaré, onde Jesus fora criado. Os nazarenos curiosos queriam ver milagres, não sabiam que aquilo que tinham ouvido já era um milagre. O Senhor está inaugurando uma nova ordem, um novo tempo, uma nova era, o ano do jubileu. O rei do jubileu chegou, o ano do jubileu chegou. E se Jesus começa o seu ministério à luz do relato de Lucas, expulsando um demônio em Cafarnaum, na Judéia, agora é hora de Jesus ir para o estrangeiro, porque Gadara é uma das 10 cidades de influência grega, era um território estrangeiro. Por isso que nós temos criadores de porcos em Gadara. Os judeus jamais teriam criação de porcos em casa. Eram cidades, em Gadara em especial, porque eram 10 cidades, chamada Decápolis por conta disso, cidades pagãs, idólatras. Os porcos eram usados em rituais de culto, amados. Sangue de porcos eram colocados nas encruzilhadas, como hoje acontece com sangue de galinhas e de outros animais aí nas religiões africanas, de matriz africana. Era uma cidade, amados, egoísta, egocêntrica, gente gananciosa. Os criadores de porcos faziam parte de uma elite, mal comparando aos oligarcas russos, essa turma que a gente está começando a conhecer aí à luz desse contexto de guerra. Gente que ganhou dinheiro com a pobreza de muita gente e que hoje, com essas sanções todas, estão sendo alcançados também. Amados,
e amadas, agora Jesus está no estrangeiro para dizer que o ano do jubileu não é apenas para os judeus. O ano do jubileu também é para os gentios, os não-judeus. Jesus chega ali, amados, e encontra Mateus, um homem possuído. Um homem possuído. Vai ao encontro de Jesus, no versículo 27. Um homem possuído de demônios. Ele não se vestia, não habitava em casa alguma, vivia nos túmulos. Na cidade de Gadara haviam túmulos escavados nas rochas calcárias. Era uma cidade conhecida por esses sarcófagos. Os mais pobres dentre os mais pobres, que não tinham casas, moravam nos túmulos. Você consegue imaginar isso? Toda uma comunidade de indigentes, não vou usar essa expressão no sentido mais popular da palavra, tá ok? Gente sem nome, gente sem família, como esse pobre coitado, sem roupa, gente rasgada, gente que tinha cheiro de defunto, gente que comia com os defuntos, gente que era um defunto, defunto vivo, morto vivo. Esse cidadão chega para Jesus e, endemoniado, o demônio fala através dele. O que você quer comigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo? Se o endemoniado, amados, lá no capítulo 5, vai se referir a Jesus como Santo de Deus, agora no capítulo 8, esse demoniado vai chamar a Jesus de Filho do Deus Altíssimo. A mesma expressão Deus Altíssimo, ou El Elyon, para quem gosta do hebraico, que Abraão vai chamar a Deus no encontro com Melquisedeque em Gênesis, no capítulo 14. Um Deus que está acima de todos os deuses pagãos. Este homem está possuído de demônios. Eu não gosto, nem na questão de gostar ou não, eu não quero dar uma ênfase muito grande nessa questão dos demônios. Mas é preciso falar, amados. Até hoje há pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Os demônios são seres espirituais, os demônios são seres inteligentes e os demônios são seres poderosos. Eles influenciam os rumos da nação, das nações, das pessoas, das famílias. Eles não têm corpo, obviamente, mas podem ocupar corpos. Eles podem ocupar corpos de homens e corpos de animais e de bestas feras. Muito daquilo do folclore brasileiro, lobisomem, mula sem cabeça, são manifestações populares, mas que por detrás há sugestionamentos malignos. Abrindo um parênteses, hoje eu estava zapeando e vi que há um curso numa universidade, não sei se é PUC, ou uma universidade grande dessas, um curso para quem está ouvindo vozes. Eu falei, está ouvindo vozes? Repreenda no nome de Jesus. Ou zero em pagar curso. Mas os demônios, os evangelhos, Marcos, Lucas, chamam os demônios de espíritos imundos. Por quê? Porque é isso mesmo. Eles não são aciados. Os demônios vivem no lixo. Os demônios levam as pessoas a... Quer ver? Outro parênteses que eu vou abrir. Os chamados acumuladores. Ah, pastor, são questões psicológicas? Também. Mas tem influência demoníaca. Eu não estou querendo dizer que todo mundo que fica juntando lixo em casa é endemoniado. Mas está sob influência de demônios, isso está. Porque são espíritos imundos. Quem gosta de viver na sujeira, amados, não pode ser de Deus. Diga misericórdia. Tem gente que gosta de viver em sujeira. Espírito imundo, preste atenção. Este cidadão, amados, ele era possuído de demônios. Os adolescentes ficaram assustados, mas é assim, tá? Repreenda esse espírito. Esse demoniado, uma vida subhumana, ele era praticamente um animal, gente. Zeca, vivia nu, acorrentado, algemado.
E vez por outra o demônio levava para desertos. No grego, eremos, lugares ermos. Versículo 29 vai dizer que quando conservavam-no preso com cadeias e correntes, ele despedaçava tudo. Os endemoniados, amados, são fortes como, amados, força sobre-humana. Quebra a corrente. Quebra a cadeia. E ainda mais esse caso aqui per si, que Jesus pergunta o nome, ele diz, legião. Legião era uma guarda de 6.000 soldados romanos. Uma centúria, 100 soldados. Uma corte, 6 centúrias, 600 soldados. 10 cortes, uma legião. 6.000 soldados. Se a minha matemática está certa, é por aí. Ah, pastor, significa que eram 6 demônios? 6.000 demônios? Talvez não, claro que não. Mas era uma legião. Era daí para mais. Se era para menos, era pouco. E esses demônios, muitos demônios. Lucas é médico, amados, mas acredita em demônio. Tem médico hoje que não acredita nem em Deus, quanto mais em demônios. Mas Lucas era médico e acreditava em Deus, obviamente, e acreditava em demônios. Em Lucas capítulo 8, versículo 2, vai dizer de que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos seguiam Jesus, incluindo Maria Madalena, da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Demônio é sinônimo de espírito mau, como eu já disse, espírito imundo. Daí então, os demônios fazem um pedido para Jesus. E aí a minha cabeça fica em nó, mas eu não vou explicar o inexplicável. Versículo 31. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Os demônios não queriam, amados, terminar a carreira antes do tempo. Porque o abismo é aquilo que em Apocalipse 20 vai estar dizendo, é o lugar nas profundezas da terra onde os demônios ficarão presos até o castigo final. Há demônios que, segundo o livro de Judas, estão nessas regiões das profundezas, algemados. Judas usa a expressão algemas eternas. E eles fizeram um pedido. É aquela velha história. O não a gente já tem, né? Não manda a gente para o abismo. E Jesus permite. Olha para mim. Sei que você está perguntando, por que Jesus permite? Porque ele é senhor dos demônios também, ué. É ou não é? Ele é senhor. Ele é senhor dos homens, senhor dos animais, senhor de toda a natureza. Senhor dos demônios também. Ele falou, tá bom. Os demônios foram precipitados, entraram nos porcos, que era a base, não apenas a base alimentar, eles comiam muita carne de porco, mas dedicavam, como eu já disse, a carne de porco aos cultos pagãos. Depois você lê Isaías 66, 3, que você vai ver o sacrifício de sangue de porco em altares pagãos. Esse é um dos motivos. Jesus queria mexer na política, na economia e na ciência daqueles homens. Esse foi um dos motivos. A base da economia de Gadara foi atingida. Jesus permite que os demônios entrem nos porcos e não me pergunta como é porco endemoniado, que eu nunca vi. Se porco já faz uma agitação, um estardalhaço por ser porco, eles pularam no lago e os criadores ficaram assombrados e em prejuízo. Olhe para mim, aquela sociedade era hipócrita, amados.
Porque ninguém se preocupou com o homem que havia sido liberto de demônios. Se preocuparam mais com os porcos. Uma sociedade que valoriza mais os porcos do que as pessoas não é muito diferente da nossa sociedade. Que ama as coisas e que usa as pessoas. Nós vivemos também uma sociedade assim, amados, onde a dor de um animal, de algo que é nosso. Por exemplo, eu vou entrar numa seara perigosíssima. Mas, por exemplo, a obsessão, a doença de alguns que defendem os direitos dos animais, mais do que defendem os direitos das pessoas. Eu sei que é impopular dizer isso. Eu não estou dizendo que tem que judiar de animais. Não saia daqui dizendo isso. Eu só estou dizendo que tem gente, amados, que cuida bem de um cachorro e que maltrata uma criança. E que joga pedra no idoso. E que gospe no mendigo. Mas se pega um cachorro na rua, beija na boca. Leva para casa. É uma sociedade de amor invertido. É uma sociedade ridícula que a gente vive. A gente, olha para mim, a gente fica muito chateado assim, e as mulheres com razão, e os homens também que têm sentimento, e corretos, com o depoimento desse cidadão, que eu nem vou falar o nome, desse deputado estadual de São Paulo, que falou que as refugiadas ucranianas são belas e são fáceis, porque são pobres. Mas, amados, é porque saiu o áudio. Muitos homens pensam assim e falam assim. É uma sociedade hipócrita que a gente vive. Ele pediu desculpa porque foi descoberto. Não é porque ele se arrependeu. Os gadarenos expulsaram Jesus de lá. Em outras palavras, eles disseram o seguinte: Jesus, não vem perturbar nossa comodidade aqui não, Jesus. Quem que a gente vai colocar a culpa das coisas que estão acontecendo na nossa cidade? Tudo era culpa do gadareno. E agora? Deixa as coisas como estão, Jesus. Não muda a nossa cidade, não. Não perturbe nossos bens, não. Não perturbe a nossa religião, o nosso culto. A gente quer continuar. Amado, você sabe que tem gente que quer continuar pobre, quer continuar miserável, servindo a Satanás, fazendo oferenda a Satanás, cortando a pele para sacrificar-se a Satanás. E se você oferece o evangelho, boa notícia, a pessoa vai mudar, ela vai dizer: não, eu vou ficar servindo ao meu guia, à minha entidade. É impressionante, amados. É impressionante. Angra dos Reis também expulsa Jesus todos os dias. É que Jesus é Senhor e nunca sai. Ele está aqui entre nós. Você pode dizer amém? Mas Angra dos Reis não quer Jesus. Eu acho bonito, sincero, meio que ingênuo, mas dizer Angra dos Reis vai mudar de nome para Angra do Rei. Eu vou ver. Não vai ver, não. Não vai ver. Nós é que vamos ao encontro do rei. E aqui vai virar fogo puro. Não sobrará nada, Evaí, de Angra dos Reis. Porque Angra dos Reis é uma cidade idólatra, desigual, injusta, uma elite que só pensa nos seus interesses. Uma cidade pagã, que uma hora dessa, milhares de pessoas estão cultuando Satanás, de um jeito ou de outro. Nós estamos numa grande Gadara, amados. Gadara dos reis.
Por isso que a gente não pode se sentir conformado aqui. E graças a Deus, Mateus, joga uma luz aí pra gente. Agora nós estamos diante de um homem liberto. Versículo 35 diz que aquela turma chega e encontra aquele cidadão, aquele homem, de quem tinha saído os demônios. Olha só, é até difícil mudar a história, né? Agora ele era um ex-endemoniado. Só que ele está vestido agora, gente. Para que ficar sem roupa? Roupa, amados, é sinal de dignidade social também. Jesus está preocupado com a sua dignidade. Eu não estou falando aqui de se você se veste bem ou se veste mal, mas a sua vestimenta, ela diz respeito também à sua dignidade. Que seja uma camisa Hering, uma camisa rasgadinha no canto, que seja o que for, mas se vista. Esse homem está vestido. Esse homem está de juízo perfeito. O original grego é fantástico, porque... Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Eu me empolgo e começo a perder a voz, né? Vamos lá, calma. Perfeito juízo é uma palavrinha só no original, que é a palavra sufron, ou a raiz sufron, que significa mente sã, equilibrada. Aquela mente que freia os próprios desejos e impulsos. A pessoa sob a influência do sufron, uma pessoa sufronética, é uma pessoa autocontrolada, moderada. Chame alguém de sufronético, alguém equilibrado. Perfeito juízo, amados. Não havia demônio algum. Ah, pastor, mas eram 6.000, demoraram? Não. Basta uma palavra. Esse homem está perfeito, juízo, amados. E esse homem está sentado aos pés de Jesus. Olha para mim. Sentado aos pés de Jesus. Ele está como Simão Pedro, em Lucas 5,8, que prostrado aos pés de Jesus disse: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Ele está como aquela mulher pecadora em Lucas 7,38, que aos pés de Jesus chorava, molhava com lágrimas os seus pés e enxugava-os com seus cabelos. Ele estava como Jairo mais tarde vai estar, prostrado aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse até a sua casa. Ele está como aquele samaritano, o único leproso que voltou para agradecer e que estava prostrado aos pés de Jesus. Ele estava, minhas irmãs, como Maria, que aos pés de Jesus estava aprendendo dele, e Jesus disse que ela havia escolhido a boa parte, que jamais dela seria tirada. Aí, amados, Jesus é mandado embora da cidade. Renali pediram o impeachment de Jesus. Mas antes de Jesus sair, versículo 38, diz que o homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu para que o deixasse estar com ele. Nada mais sincero, amados, nada mais interessante, nada mais compreensível do que alguém que havia sido alvo dessa libertação, um homem possuído, antes possuído, que agora está liberto, dizer: ah, Jesus, eu quero ir contigo. Preste atenção aqui, tá ok, gente? Não vamos constranger. Ela vai ser pega por amor dentro de instantes. Ela está fazendo o culto dela, né? Fazendo o culto dela, né? Então, criança não atrapalha a gente. Quem entende e é irreverente é que atrapalha. Agora, ela está... A Bíblia fala que é o perfeito louvor, né, de alguma forma. Volte aqui comigo. Mas Jesus disse: não. Volta para sua casa.
Olha para mim, queridão, queridona, por que que Jesus, é outra questão que dá um nó na nossa cabeça. Teve ocasiões que Jesus falou, siga-me. Em Lucas 9, por exemplo, muita gente vai dizer, Jesus, eu quero seguir-te. Para Bartimeu, Jesus disse assim, siga-me. E ele seguiu pelo caminho. Por que que esse cidadão, Jesus não deixou? E Jesus manda ele para casa. Olhe para mim mais uma vez. Porque Jesus queria completar a libertação daquele homem. Ele morava nos túmulos. Ele já estava há muitos anos longe de casa. Os seus filhos estavam com saudade dele. Há muito tempo ele não dava um beijo na sua esposa. Há muito tempo ele não tomava um café da tarde com a sua família. Este homem queria ficar perto de Jesus, mas ele já havia ficado muito longe de casa. Quantos anos aquele homem, amados, havia ficado longe de casa? Jesus chega para ele e fala o seguinte, para a sua libertação completar, volta para casa, porque eu te libertei dos demônios, agora é hora de você se libertar dos seus medos. Eu lhe libertei da influência de demônios, agora eu quero que você influencie outros. Antes você não tinha casa, você era acorrentado, você era um feio, você era uma nódoa para a sociedade. Agora eu quero te colocar em pé, eu quero te colocar vestido, agora eu quero que você tenha dignidade. A libertação de Jesus, amados, não é uma libertação apenas espiritual, entre aspas. É uma libertação também moral, ética, cívica. Jesus falou, volta para casa. Assistiram o filme O Homem de Família? O Homem de Família? Jesus está dizendo, volta para a sua família. Volta para a sua casa. E outra coisa, conta primeiro para os seus, e depois conta para os outros. Eu entendo. Porque o pastor Hernandes vai dizer, nós não estaremos credenciados a pregar para os de fora, se ainda não testemunhamos para os da nossa própria família. Queridão, queridona, principalmente queridão, os homens aqui, direto para vocês, hein? Se você não é referência na sua casa, você nunca será uma referência na sociedade. Nunca. Cadê os homens, amados? Cadê as referências? Por que nós vivemos numa carência de heróis? De referenciais? É o homem que lidera o culto doméstico, amados. É claro que quando o homem não lidera, a mulher tem que fazer alguma coisa. Misericórdia. Mas é o homem que chama para orar. Vamos orar. Agora o homem fala mais grosso quando o almoço atrasa. O homem fala mais grosso quando a mulher conversa com ele na hora do jogo do Flamengo. E do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. O homem fala grosso quando a mulher pede dinheiro ou cartão de crédito. Mas fala fino quando é para liderar espiritualmente a sua casa. O homem, amados, tem que ser o primeiro a ficar pronto na hora do culto. E a mulher, dependendo da mulher, o culto é 6, tem que entrar no banheiro às 2 da tarde. Mas o homem tem que estar pronto, na hora. É o sacerdote da casa. Volta para casa. Aquele homem que preferia estar entre os mortos, agora está pregando aos vivos. Aquele homem que era um endemoniado, agora é um evangelista. Aquele homem, entre as ruínas da cidade nos dias de hoje, há 5 igrejas daquele período. Eu gosto de pensar
que essas 5 igrejas nasceram nesse episódio. Quando Satanás sai do coração do homem, Jesus entra. E quando Jesus entra, tudo se faz novo. E muda a sua casa. E muda a sua família. E muda seus valores. E muda a sua história. Ah, pastor, eu não tenho marido. Tá bem, mas mudou a sua história. Você que é pai, mãe, tudo ao mesmo tempo. Como diz Isaías, o Senhor é o teu marido. Seja fiel a Ele. E Ele vai continuar lhe honrando. Mateus, aplicações finais nesses últimos minutos. Quais são? Primeira, não podemos trivializar o fato de que há pessoas em nossos dias dominados por Satanás e seus demônios. Eles não vivem controle absoluto de seus atos. Eles são escravos de Satanás. Eu sei, amados, olhe para mim, que às vezes a gente fica bravo com algumas coisas que acontecem em nosso entorno, na nossa casa, no nosso trabalho, mas muitas vezes são demônios. E você não vai acalmar um endemoniado dando maracujina para ele, dando remédio para ele. O endemoniado só é liberto no poder do sangue de Jesus. Quem trabalha na área da saúde sabe o que eu estou dizendo. Quem entra no hospital e é convertido, sabe que muitos que estão ali não têm nada do ponto de vista físico, fisiológico. Eles estão possuídos por demônios. Tem gente que trabalha em repartições públicas aqui, não precisa se manifestar, que sabe que seus chefes, aos finais de semana, fazem oferendas a Satanás, para serem bem-sucedidos. Por isso que eles são rudes. Não é porque eles são ruins, alguns são ruins mesmo, mas há uma ruindade ainda maior, há uma influência demoníaca. E você precisa orar, cara. Gente que trabalha em repartições públicas, mas gente que trabalha também na iniciativa privada, em grandes mercados, em grandes empresas, trabalham para magnatas, gente com dinheiro, gente que vende a alma para o diabo, para ficar rico. E você está ali trabalhando na lancha dele, fazendo um trabalho ou outro, serviço ou outro, e estranha, poxa, que presença ruim que eu estou sentindo. Já teve isso? É a presença de demônios. Festas. Gente que entra na sua casa. Gente que você recebe presentes, sobretudo comidas, e você coloca na sua geladeira. Não estou falando para você suspeitar, não. Dá graças a Deus, unge e a vida vai para frente. Mas fica preocupado. Determinadas coisas, determinados símbolos. Os jovens aqui, eu vejo jovens com dizeres em camisetas escritas em inglês. Você sabe o que está sendo escrito? Ouvindo músicas no fone de ouvido, internacionais, sem saber uma palavra em inglês. Luiz, nem o verbo to be o cara sabe. E está ouvindo músicas satânicas, músicas feministas, machistas, nazistas, racistas, istas. Não sabe, e acha bonito. Aniversários de 15 anos, casamentos, determinadas tradições. Final de ano, crente que gosta de passar virada de branco. Por quê? Porque você gosta de branco? Aí tudo bem, eu gosto de branco, eu fico bem de branco. Será? Ou há alguma coisa por detrás disso? Tatuagens que são feitas, desenhos que os nossos filhos assistem,
E ele fala, não, é desenho, bobinho. Bobinho? O que está acontecendo? Você está vendo o que está por detrás ali? Conhece? Eu tenho um filho adolescente, amado, vai fazer essa semana 17 anos. O que significa isso daí, filho? Isso daí em inglês é o quê? Essa história é o quê? O quê? O que que é? Me conta. Aí tem adolescente que, para crescer em cima do pai, não é, o João não é assim não, mas outros são. Aqui também na igreja ninguém é assim. Só estou falando em tese. O adolescente fala assim, o senhor não vai entender, pai. O senhor não vai entender, mãe. A senhora não vai entender. Vai sim. Me conta. Me conta. Demônios. Queridão, quer paz? Quer paz? Se prepara para a guerra. Efésios 6 para você. Toma a armadura de Deus e encara. Porque guerra, 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 guerra. Mateus, para terminar. Jesus dá um exemplo marcante de que a dignidade humana precisa ter prioridade à nossa missão. Tempo longe de casa. Era tempo de voltar para casa. 1 Timóteo 5,8 vai dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Por isso que eu digo, amados, eu fico à vontade para dizer aqui entre vocês, tem gente que era para nunca se casar. Tem gente que não era para ter se casado, porque não prioriza a família. Quem não prioriza a família é pior do que um incrédulo. Agora, fato é, amados, terminando mesmo, a mesa do rei está posta. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor, não é? É apenas o lampejo. Os alvos de Jesus, a rede de contatos de Jesus, que envolvia endemoniados, cegos, surdos, coxos, doentes, paralíticos, prostitutas, publicanos, pecadores, adúlteros, viúvas, leprosos, samaritanos, mulheres, gentios, gente que não era ninguém, gente que não tinha um lugar nenhum. O rei do reino acolheu a todos. O ano do jubileu chegou. Jesus agora acolhe no seu coração, alforria os escravos, devolve a terra àqueles que não tinham terra, paga as dívidas. Lembro-me do finado, saudoso, pastor Davi Gomes pregando no Seminário do Sul na capela. Deus paga o prejuízo. E agora, amados, o amor de Deus alcança os estigmatizados e acolhe todos em sua nova comunidade. Eu disse que eu iria terminar com Miguel Ângelo. Mateus, esta obra, Davi, famosa obra de Miguel Ângelo, ele terminou esta obra em 3 anos, amados. Começou em 1501, terminou em 1504. Ele começou essa obra quando ele tinha 26 anos. O que pouca gente sabe é de que há cerca de 40 anos atrás, amados, essa obra havia sido encomendada a um outro mestre, chamado Agostinho. E ele deu forma às pernas, aos pés, ao torso, era Agostino di Duccio. O italiano está... Em 1464. Mas ele não terminou, não sei porquê. Aí foi contratado um outro cidadão chamado Antônio Roselino, em 1476. Ele demorou o tempo todo do contrato e não terminou. Não deu nem uma martelada sequer. Passados 25 anos... Até Leonardo da Vinci havia sido chamado, mas ele disse, não, eu estou com outros projetos por aí.
Leonardo da Vinci era um homem de muitos projetos. Em 1501, Miguel Ângelo resolve fazer, sabe o quê? Ele pega aquela obra, constrói uma barraca nos fundos da Catedral de Florença. Ele começa a olhar para a rocha. Ele pega e faz vários esboços. Ele examinava minuciosamente aquele mármore. Os esboços e modelos, ele fazia testes e criações em versão de cera, em escala menor. Depois ele pegava marreta, talhadeira e iniciava o trabalho. Quando você for à Itália, em Florença, olhe para o cocoroco, para a cabeça da estátua de Davi, e você vai ter algumas brocas feitas, imperfeições mesmo. Ele incorporou essas imperfeições ao projeto. E outras imperfeições mais. Há cortes feitos por outro escultor que 40 anos atrás começaram a fazer e que ele deixou. E a partir então da sua obra magnânima, Miguel Ângelo fez com a sua rocha, Davi, um corpo inteiro, tá ok? É uma pintura inteira, de corpo inteiro, nu, de Davi. Ilustra o que Deus faz com as talhadeiras da vida, para nos esculpir a imagem de Jesus. Às vezes tem algumas imperfeições. A Jéssica tem algumas imperfeições e tudo. Ele incorpora ao projeto. Tem coisas que ele muda. Eu não quero desse jeito. Mas tem coisas que ele incorpora ao projeto. São iguais cicatrizes que temos na vida. Deus não tira muitas delas. Mas é para nos mantermos humildes. Por que Deus não curou Jacó? Ele ficou manquejando a vida inteira. Porque era um sinal de quebrantamento na vida. Eu falei Jó? Não, né? Jacó. Assim como Miguel Ângelo, em relação à sua obra-prima, Deus consegue ver em nós o que muitos não enxergam. Olhe para mim. As pessoas olham para você e não enxergam o seu potencial. A família olha para você e não enxerga o seu potencial. Você é surdo, você é ouvinte, todos nós somos esculpidos pelo mesmo artesão. E cada cinzel, cada broca, cada martelada, cada talhadeira dói. Mas é necessário. E Deus coloca uma placa na frente da obra, dizendo, em obras. Miguel Ângelo escondeu na barraca, no depósito da Catedral de Florença, durante 3 anos a sua obra. Deus também está escondendo a sua obra-prima, na minha e na sua vida. E uma hora, Manuel, uma hora vai ficar pronta. Não está pronta ainda não. Porque Jesus vê o ser humano em seu potencial maior, pois ele atenta ao seu valor essencial, à sua dignidade. Abaixe a cabeça, queridão e queridona, e diga, olha, acalma o meu coração, sobretudo quando a talhadeira vem, quando o martelete vem, quando a furadeira vem, quando o cinzel vem.
O Senhor está incorporando na sua vida aquilo que já lhe aconteceu e faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Faz parte do projeto dele. Faz parte do projeto dele. Então abaixe sua cabeça, ore. Nós estamos caminhando para o final. Não se locomova. Faça a sua oração diante de Deus, dizendo: Deus, tire o que o Senhor tiver de tirar da minha vida, daquilo que não se parece com Jesus. Faz a tua obra, Senhor. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração para te servir mais e melhor. Você orou assim? Fica de pé, queridão e queridona. Os músicos podem vir. O banquete do rei ainda não é o maior deles. Não é o mais sublime deles. Mas é o nosso banquete. E você que é membro da igreja, em comunhão com a sua igreja, e que tem desejado servir ao Senhor com todo o seu coração, está sendo liberado para participar da ceia do Senhor. Daquele que viu em você aquilo que ninguém mais viu.